Olá, hoje a gente vai investigar uma das estruturas mais enigmáticas do cérebro, o tálamo. Sim. Muita gente pensa nele como uma simples central telefônica, sabe? Um retransmissor de sinais, mas o material que a gente tem em mãos sugere que ele é muito mais do que isso. Muito mais. A proposta que eu gosto é a de porteiro da consciência. É uma ótima forma de começar, porque esse porteiro, ele decide o que entra e o que não entra na nossa percepção consciente. Exato. Com uma exceção curiosa, quase tudo que a gente sente, vê ou ouve precisa da autorização dele para chegar no córtex cerebral, que é assim onde a mágica da consciência acontece. Exato, a exceção é o olfato, que tem um passe livre, vai direto. Então nossa missão hoje é exatamente essa. Vamos fazer uma investigação núcleo por núcleo, com base nas nossas fontes, para descobrir se o tálamo é só um funcionário eficiente ou se ele é, na verdade, o grande curador da nossa realidade. E para começar essa investigação é crucial entender que o tálamo não é um bloco único de concreto, né? Certo? Imagina que ele é um par de ovos, um em cada lado do cérebro, e cada um é como um condomínio de luxo, cheio de apartamentos diferentes. Cada apartamento é um núcleo, com uma função ultra especializada. E como esses apartamentos se comunicam com o resto da cidade, com o cérebro? O material fala em radiações talâmicas, que soa, sei lá, como algo de ficção científica. O nome é poderoso, mas a ideia é bem visual. Pensa no tálamo como um grande hub de aeroporto. Ok. As radiações talâmicas são todas as rotas de voo que saem desse hub. Existe uma rota de voo específica e sem escalas do portão da visão para o terminal do lobo occipital, lá na parte de trás do cérebro. Entendi. Outra do portão da audição para o terminal do lobo temporal. São as vias expressas e super organizadas que a informação usa. Ok, vamos embarcar no primeiro voo, então. Vamos analisar isso. O primeiro núcleo que nossas anotações destacam é o núcleo anterior. Certo. E o que eu achei curioso de cara é a lista de passageiros dele. Ele recebe informações do corpo mamilar e do hipocampo, que eu sei que são áreas ligadas à memória. Exato. Mas o destino do voo é o giro do cíngulo, que está totalmente ligado às emoções. Parece uma combinação estranha. Qual é a conexão aqui? Essa é a primeira grande pista de que o tálamo não é um simples retransmissor. Essa conexão que você descreveu é o coração do que a gente chama de circuito de Papez, uma via fundamental do sistema límbico. Ah, o famoso circuito. Esse núcleo está literalmente conectando o que você lembra com o que você sente. É por isso que uma certa música ou um cheiro podem te transportar instantaneamente para um momento do passado e trazer toda a carga emocional daquele momento de volta. Nossa, É o tálamo atuando como a ponte entre a memória e a emoção. isso já muda tudo. Ele não tá só passando sinal, ele tá, misturando ingredientes. Perfeito. Agora, vamos para algo mais concreto, algo que a gente pode sentir na pele. O toque. O material destaca dois núcleos que trabalham em dupla aqui. Para facilitar, vamos chamá-los de núcleo do rosto e núcleo do corpo. Boa ideia, porque os nomes técnicos são uma sopa de letrinhas. O núcleo do rosto, tecnicamente o VPM, cuida de todas as sensações do seu rosto e, curiosamente, do paladar também. Paladar junto? Sim. E o vizinho dele, o núcleo do corpo, ou VPL, cuida de todo o resto, do pescoço para baixo. E ambos entregam suas informações no mesmo lugar, no córtex somatosensorial. O que isso significa na prática? Por que essa divisão tão específica? Pense o seguinte: quando um mosquito te pica no tornozelo, você não precisa olhar para saber exatamente onde coçar. Verdade. Essa precisão existe por causa dessa divisão. O tálamo funciona como um GPS para suas sensações. A informação da picada viaja pela medula, chega no núcleo do corpo, no tálamo, que sabe que aquele sinal veio especificamente do tornozelo esquerdo e envia a mensagem para o ponto exato no mapa cerebral do seu corpo, no córtex. Caramba! Sem essa organização, você sentiria a picada, mas não saberia onde. Seria só uma sensação difusa. Certo, então o tálamo não só nos ajuda a construir esse mapa da nossa realidade interna e externa, mas ele também nos ajuda a agir nesse mundo. Como a gente passa de sentir o toque para, por exemplo, fazer um movimento? Exatamente.
E é aqui que a gente vê o tálamo assumindo um papel de maestro. Nossas anotações mostram os núcleos ventral anterior e lateral, o VAVL. Certo. Eles recebem ordens de dois gigantes do controle motor, os gânglios da base e o cerebelo. Pelo que eu entendo, os gânglios da base são tipo o sinal verde, eles dão o ok, pode ir, enquanto o cerebelo é o controle de qualidade, garantindo que o movimento não seja desajeitado, né? Isso. Se é assim, o tálamo seria o quê? O ponto de encontro onde essas duas ordens são unificadas antes de virar uma ação? Perfeito. É exatamente isso. Pense em aprender a tocar um acorde no violão. No começo, seus dedos são duros, desajeitados, quase robóticos. Isso é seu córtex motor tentando fazer tudo sozinho. Sei bem como é. O tálamo, através desses núcleos VAVL, é a peça que permite que a prática, o refinamento que vem do cerebelo e a iniciação suave dos gânglios da base transforme esse movimento em algo automático e fluido. Entendi. Sem ele, toda vez que você fosse fazer o acorde pareceria a primeira vez. Ele transforma a intenção em um gesto elegante. A complexidade dessa coordenação é impressionante. É um volume de informação absurdo, cada núcleo com suas vias de entrada e saída. Sim. Fico imaginando o desafio para um estudante de medicina que precisa não só decorar, mas entender como todas essas peças se encaixam. Deve ser como tentar memorizar o mapa do metrô de Tóquio em uma tarde. É o maior desafio, sem dúvida. E tentar fazer isso sem um bom guia, sem uma ferramenta que organize esse conhecimento, nossa, é a receita certa para se perder. Com certeza. O que, na verdade, é um ótimo gancho para falar sobre ter as ferramentas certas para um desafio como esse. Faz sentido. Para um estudante que precisa dominar não só isso, mas todo o corpo humano, ter um atalho inteligente faz toda a diferença. Se você, estudante, quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Falando em circuitos complexos, nossas anotações apontam para um que parece ser a linha direta entre nossos instintos mais primitivos e nosso pensamento mais sofisticado, o núcleo médio-dorsal. Sim. Pré-frontal, o nosso CEO. O que acontece nessa via? Essa via é o palco de uma batalha diária dentro de nós. É o circuito do eu sei que não deveria, mas eu quero muito. Boa definição. A amígdala grita perigo ou recompensa imediata, uma emoção crua. O núcleo médio-dorsal pega esse grito e o entrega na sala do córtex pré-frontal, a parte do cérebro que pensa nas consequências, que planeja, que exerce o autocontrole. É a ponte. É a conexão física entre o sentir e o pensar, entre o impulso e a razão. E quando essa conexão falha? O material menciona uma condição clínica importante. Sim, lesões nessa via estão ligadas à síndrome de Wernicke-Korsakoff, vista em casos de alcoolismo crônico. Certo. Para preencher as lacunas, as confabulações. Nossa. Isso mostra o quão vital é essa ponte para nossa capacidade de integrar emoção, memória e função executiva. Sem ela, nossa personalidade pode se desintegrar. Ok, já vimos como o tálamo lida com o toque, movimento, memória e emoção. Mas e os nossos sentidos superstar? Aqueles que a gente mais confia? A visão e a audição. Eles têm uma entrada VIP nesse clube? Eles têm mais do que isso. Eles têm terminais privativos e exclusivos. Para audição, temos o corpo geniculado medial. Certo. Ele funciona como a alfândega do som, recebendo tudo que vem do ouvido e enviando para o córtex auditivo. Para a visão, temos o par dele, o corpo geniculado lateral, que recebe a informação direto da retina e a despacha para o córtex visual. Mas espere um pouco, por que essa etapa extra? A visão é tão crucial para nossa sobrevivência. Por que não conectar o nervo óptico diretamente no córtex visual? Parece mais eficiente. Que valor o tálamo está agregando aí? Ele é só um cabo de extensão glorificado. Essa é uma pergunta excelente. E a resposta é não, ele não é um cabo de extensão. Ele é um editor. Um editor? O tálamo já começa a processar a informação visual, ele ajuda a destacar contrastes, a detectar movimento,
E talvez o mais importante, ele atua como um portão. Ele pode decidir, por exemplo, diminuir o fluxo de informação visual se você estiver se concentrando intensamente em um som. Que interessante. Ele é o primeiro filtro que decide o que, do imenso volume de dados visuais que recebemos a cada segundo, realmente merece a atenção do córtex. Então, se ele filtra os sentidos individualmente, o que acontece quando eles precisam trabalhar juntos? Como o cérebro decide focar no som da buzina de um carro e não na música que está tocando no rádio, enquanto vê o carro se aproximando? Ah, aí entra em cena o que talvez seja o núcleo mais sofisticado do tálamo, o pulvinar. Pulvinar. Ele é como o diretor de cena do nosso cérebro. Ele recebe informações de quase todos os sentidos e tem conexões com vastas áreas de associação do córtex. A principal função dele é direcionar a nossa atenção. É o famoso efeito coquetel? Aquela habilidade de focar em uma única conversa no meio de uma festa barulhenta? Exatamente. É o pulvinar em ação. Ele está ativamente suprimindo as outras conversas e os outros estímulos visuais para que você possa se concentrar naquela pessoa. Certo. Ele segura o holofote da sua atenção e o aponta para o que é mais importante a cada momento. Sem o pulvinar, o mundo seria um caos sensorial, uma cacofonia de estímulos competindo pela nossa consciência. Isso tudo nos leva à pergunta final, talvez a mais fundamental. Nós falamos de emoção, ação, percepção, mas nada disso importa se o cérebro estiver desligado. Pois é, o que de fato acende as luzes e nos mantém conscientes? O material aponta para um grupo de núcleos chamados intralaminares e da linha média. Sim, esses são os guardiões do nosso estado de alerta. Eles são peças-chave no chamado Sistema Ativador Reticular, ou SAR. A fonte descreve um circuito muito elegante. Pense assim, o SAR, que fica no tronco cerebral, é como o interruptor principal de energia da sua casa. Ok. Um estímulo forte, como um barulho alto no meio da noite, liga esse interruptor principal. Ok, o disjuntor principal foi acionado, mas a casa ainda está escura, certo? Exato. É aí que esses núcleos do tálamo entram. Eles são como os interruptores de luz em cada cômodo da casa. Ah! O SAR liga energia geral. E esses núcleos talâmicos disparam sinais para todo o córtex, para todos os cômodos e acendem as luzes em todos os lugares ao mesmo tempo. É esse disparo generalizado que nos puxa do sono, que nos mantém alertas e, fundamentalmente, que sustenta nosso estado de consciência. Então vamos juntar as peças da nossa investigação. Fica claro que a ideia de um tálamo como simples retransmissor passivo está completamente equivocada. Totalmente. Ele é um hub ativo, um processador, um editor, um maestro. Sem dúvida. Ele é essencial para a gente sentir o mundo através do tato, da visão, da audição, mas também é vital para a gente agir nesse mundo com movimentos coordenados. Certo. E mais profundamente, ele está no centro da nossa vida emocional, da nossa memória e do próprio ato de estar consciente. E cada parte dele tem uma conversa particular com uma área diferente do cérebro, numa organização que é quase inacreditável. Se a gente voltar para a nossa metáfora do porteiro da consciência, depois de tudo isso, vemos que ele é muito mais. Ele é como o concierge de um hotel de luxo. Ele não só abre a porta para as informações, mas sabe exatamente para qual suíte de luxo cada uma deve ir. Ele filtra as chamadas indesejadas, coordena os serviços de quarto, que são os nossos movimentos, e o mais importante, ele garante que as luzes do hotel inteiro permaneçam acesas. Uma imagem perfeita. O que me deixa com uma última questão. Um pensamento para a gente levar daqui. Diga. Se o tálamo, esse concierge, filtra, edita e direciona quase toda a nossa realidade sensorial antes mesmo que a gente tome consciência dela, até que ponto nossa percepção do mundo é um reflexo fiel da realidade lá fora? E até que ponto ela é uma versão cuidadosamente curada, editada e, talvez, censurada por essa estrutura notável no centro do nosso